A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, momento da palavra, que Jesus te abençoe e vamos meditar na palavra, porque ela que traz renovo, fortalece o nosso espírito. Hoje nós vamos estar meditando algumas passagens aqui, alguns versículos na palavra de Deus que vem nos dar graça, ensinar como viver e servir ao Senhor. Aqui em Provérbios 29 e 23, diz assim: a soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, essa palavra ela vem falar ao nosso coração, trazer um alerta. No mundo que nós vivemos, tudo isso vem assim para querer nos impedir, atrapalhar a nossa vida. E a soberba é algo muito ruim. Várias passagens na palavra de Deus nos alerta sobre a soberba, porque impede de ter uma vida, uma caminhada com Deus, porque a soberba, ela é algo assim que vai direto ao nosso coração, se não vigiarmos. Por isso que fala aqui na palavra de Deus, a soberba do homem o abaterá, mas um humilde de espírito obterá honra. A soberba, o orgulho, é o oposto da humildade. E vem assim para atrapalhar, para impedir de receber o melhor de Deus. Deus não se agrada. A soberba é algo que nós precisamos pedir a Deus para nos libertar, porque atrapalha muito a nossa caminhada. Mas a palavra de Deus sempre vem para nos ensinar que o orgulho prejudica a nossa caminhada, a nossa vida com Deus. Então, a nossa mente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos, assim, ter algo muito poderoso. O Espírito Santo de Deus, esse vai nos ensinar, nos ajudar a nos libertar desse mal tão grande que é o orgulho. Somente quando nos quebrantamos o nosso coração diante de Deus, pedimos as misericórdias do Senhor, Ele nos dá graça. E aí nos humilhamos e através de nos colocarmos primeiramente na dependência de Deus, porque só Deus, amados, para dar graça, para perdoar, para deixar o orgulho de lado, aquilo que nos impede
tantas coisas na nossa vida. O orgulho nos impede de crescer. Crescer em todas as áreas da nossa vida. Ele é algo muito ruim. Então, a palavra de Deus vem falando que a soberba do homem abaterá, porque quando nós damos lugar, nós somos abatidos, prejudicados. O orgulho nos deixa com rancor, com altivez. É muito difícil. Mas Deus, a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes. Aos humildes, quando fala na palavra de Deus, aquele que depende de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus e Deus dá graça para que ele possa vencer, seja o que for, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que fala dessa forma. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Aqui está escrito em Mateus, no capítulo 18, versículo 4. Jesus ali dando o exemplo, né? Quando aquela criança vem até ele, aquelas crianças ali, mesmo que os discípulos, né, estavam repreendendo para que as crianças não se aproximassem de Jesus. Jesus ali pega uma criança no colo e diz dessa forma: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus, ele sempre nos dá a visão. Ali ele dando o exemplo, colocando ali aquela criança no seu colo. Aquela criança com todo amor, com toda a alegria de estar ali com o Senhor Jesus. Jesus dá o exemplo. O exemplo que aquele que não se humilhar, aquele que não tiver a simplicidade, como aquela criança teve ali, de estar com Jesus, de abraçar Jesus, de estar ali muito próximo. Então, o próprio Jesus, ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, quer dizer, dependência no Senhor, humildade, o Senhor se agrada. E é isso que a palavra de Deus nesta noite nos ensina. Então Jesus disse: esse é o maior no reino dos céus. Olha a importância que é servir a Deus, ter no coração o amor, a gratidão, a humildade. O Senhor se agrada. E o exemplo ali daquela criança, porque é uma criança? A criança tem pureza no seu coração, simplicidade, sincero, aberto mesmo, não tem falsidade, não tem a mentira ali, né? Então aqui Jesus, ele mostra ali e ele fala o quê? Esse é o maior no reino dos céus. Então ele nos compara a estar em total dependência como uma criança e fala do reino dos céus. Então o próprio Jesus ali, ele dá uma lição. Ainda em Tiago 4:6 diz assim: o Senhor é excelso com
contudo, atenta para os humildes. Quer dizer, o Senhor é soberano. O Senhor tem todo o poder. Mas para quem que ele atenta? Para os humildes de coração. Para aquele que o busca com toda sinceridade. Para aquele que obedece à palavra, vive a palavra de Deus, tem total dependência no Senhor. Então aqui, Tiago fala dessa forma. Atenta para os humildes, olha o que o Senhor faz. Quer dizer, o Senhor olha para os humildes. Os soberbos, ele conhece de longe. Tiago 4:6, tá, irmão? Quero meditar aqui, ó. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. Mais uma vez o Senhor fala da soberba. Mais uma vez a palavra de Deus nos alerta. A soberba não é de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor dá graça aos humildes. Então nós aprendemos que a humildade, a dependência no Senhor vale muito na nossa vida. Porque o Senhor se importa. O Senhor vê, contempla. Muitas vezes passamos momentos assim que achamos que não vamos vencer, que Deus não está olhando. Deus está assim. Se você tem total dependência nele, obediência à voz do Senhor, humildade, que é o que a palavra fala, o Senhor contempla. Seja o momento que for, de dor, enfermidade, levante contra a sua vida, seja a área que for, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante da potente mão de Deus, porque Ele é esse que Ele diz que Ele dá graça aos humildes. Aos humildes, aquele que o busca de todo o seu coração. Aqui quando diz dessa forma, em Tiago 4:6, é um alerta para que nenhum de nós, amados, venha deixar o orgulho, a soberba tomar conta do nosso coração. Porque aí vem a raiz de amargura, vem a angústia, tudo aquilo, a soberba, ela nos aprisiona, ela nos impede de crescer espiritualmente. Ela atrapalha a nossa caminhada com Deus. Então, quando eu vejo palavra como essa, eu aprendo, porque Deus nos dá a visão como devemos andar. Estamos sujeitos a isso, mas o Senhor diz, não é dessa forma. Eu tenho o melhor para você. E o melhor é a humildade. Servir a Deus com gratidão e dependência total nele. Amém? Como a palavra de Deus diz também no Salmo 138, versículo 6. O Senhor é
excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele conhece de longe. Então, Deus conhece o nosso coração, a nossa vida, e ele se agrada quando o buscamos, confiamos nele, exercemos a nossa fé. E o que ele requer de nós também, humildade. Que humildade é confiança em Deus, busca em Deus, total dependência. Assim como Jesus fala, dá o exemplo ali da criança, daquela criança que diz, né, que é assim, que tem que haver humildade no nosso coração como uma criança. Então são palavras que vêm para abrir o nosso coração. Também, cada vez que meditamos na palavra do Senhor, o Senhor quer trazer algo bom, como o Salmo 131, que vem falar também como que o salmista ele se coloca diante do Senhor com humildade. Eu quero estar procurando esse salmo aqui porque ele é muito forte. A maneira que o salmista fala com Deus, faz assim uma declaração poderosa. O Salmo 131 vem falando de algo assim, falando ainda sobre a soberba. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Olha a maneira que o salmista se apresenta a Deus. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Esse salmo, ele é tão valioso, porque o salmista, a forma que Davi fala, quando ele fala, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Davi, muitas vezes a Bíblia fala, está na palavra de Deus, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E aí, quando nós meditamos, pensamos assim, como? Por causa da humildade de Davi. Então, ele tinha total dependência no Senhor. Poderia, o que acontecesse, Davi, a sua dependência, a sua confiança estava em Deus. O que ele ia fazer? Ele consultava o Senhor. Então, por isso que a Bíblia fala do homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Então, aqui quando ele fala dessa forma, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Ele estava
dizendo para Deus que era daquela forma que ele era. E é interessante também que esse salmo, ele nos ensina a orar, falar com Deus, a maneira que estamos sentindo ou passando, seja o momento que for. Precisamos abrir o nosso coração para Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas quando nós confessamos, o Senhor, Ele está ouvindo e pronto para nos dar graça e força para prosseguir. Por isso que Davi tinha essa intimidade. Aí ele diz mais: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, o que ele estava dizendo ali? Que o que ele queria, as coisas terrenas aqui, ele não era essa a procura dele, o interesse dele. Mas era a dependência, a busca em Deus. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Aqui, quando Davi fala dessa forma, fiz sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Davi estava dizendo ali. Por que que ele fala dessa forma? Fala da alma. A alma, o centro de todo a nosso desejo, nosso impulso, sentimento. Então, Davi aqui ele está dizendo que pelo Espírito de Deus ele tinha esse domínio de dominar, de controlar a alma. Tem outra passagem também que fala, declara: ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Então, sempre Davi fala dessa forma, porque a alma, sentimento, tudo aquilo que nós, a nossa carne, assim, os desejos. Então, tudo isso, Davi, pelo Espírito de Deus, ele diz que ele fez sossegar, como uma criança desmamada. Uma criança quando ela é desmamada, o que acontece? É um desespero, é muita dor, muito choro ali, tanto da mãe como da criança. É algo muito forte. Então, essa ligação aqui, Davi fala que ele fez sossegar a alma dele, porque a alma, as vontades, os desejos, tudo ali. Mas Davi, ele diz, assim como ele diz na passagem lá: por que estás abatido, minha alma? Por que estás abatido dentro de mim, ó minha alma? Ele faz essa fala. Então, tudo isso, abatido porque a aflição, tudo aquilo que leva, mas Davi ali, por causa da dependência, da humildade que ele tinha diante de Deus, ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então,
para você ver que o domínio, e o que essa palavra também nos ensina a ter domínio. E nós aprendemos a ter domínio contra as nossas vontades, contra o orgulho, seja o que for, quando o Espírito Santo de Deus é derramado na nossa vida, quando damos lugar. Então aí nós vamos ter domínio para dizer não para as nossas vontades, para o nosso orgulho, para os nossos desejos, para tudo aquilo que vem para nos afastar de Deus. Aqui é uma lição que nós aprendemos. É algo assim que diz, quando nós temos Deus, nós temos que ter essa força só quem dá é o Espírito Santo, dado por Deus, para dizer não para nossas vontades, a vontade da carne, a vontade de... Aqui quando Davi estava falando, ele estava falando muito forte mesmo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Quer dizer, as vontades dele ali não era para ser cumprida, mas sim o que Deus tinha para ele. E aí fala, quando fala assim, pelo contrário, fiz calar, sossegar a minha alma dentro de mim, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. É nos braços do Senhor, é na confiança do Senhor que nós vamos nos aquietar, entender. A cada dia Ele vai abrindo a nossa mente e dando graça para que os propósitos do Senhor sejam cumpridos na nossa vida. Mas nós precisamos ter força de vontade para dizer não para a nossa carne, para dizer não para o nosso orgulho, a nossa maneira, coisas que desagradam a Deus. Isso aqui, Davi fala dessa forma, que ele fez sossegar a sua alma, quer dizer, domínio próprio. E esse domínio próprio é quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos dirija conforme a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí diz mais, espero Israel no Senhor, desde agora para sempre. Esse espero Israel está dizendo o quê? Para nós esperar em Deus, confiar em Deus, porque a nossa confiança em Deus não é só por um momento, não é por um tempo, não, é uma caminhada. E por esta razão que a palavra de Deus fala dessa forma. A palavra de Deus fala, quando diz espera, é a mesma coisa que está dizendo, espera aí, José, espera, ô Maria, seja quem for, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Quer dizer, não é só por um momento, a nossa espera no Senhor é todo o tempo e até a eternidade. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Isso é maravilhoso e o Senhor, Ele fala ao nosso coração dessa forma.
E Ele sempre vem trazer a sua palavra para alegrar a nossa alma e nos dar vida. Como diz também, que a nossa confiança é no Senhor. O Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Então, mais uma vez, a palavra de Deus fala que a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele Ele cuida dos seus. Aqui, esse salmo, cada vez que meditamos nele, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Nosso Deus que nos guarda. Quando a nossa confiança está no Senhor, a nossa vida está no Senhor, Ele não vai deixar vacilar. Aqui quando fala, não vai deixar vacilar os seus pés, a nossa caminhada com Deus. A cada dia Ele vai firmar mais e mais a nossa fé em Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que te guarda, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, esse que está nos dando a palavra, esse que está confortando a nossa alma, o nosso coração. Não importa o que aconteceu, o Senhor te dará graça, força para você vencer. E você é mais que vencedor, como Jesus mesmo disse. Porque Ele já venceu por nós. E nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Então não importa a luta que você está passando. O Senhor está dizendo que Ele te guarda, que Ele cuida, que Ele é o nosso Pai. Mas para onde nós vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos olhos? A quem nós vamos entregar o nosso coração? A Deus a cada dia. Com dependência, com humildade. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso é forte demais, saber que... Mas quando andamos com Deus, saber que o nosso Deus, Ele é a nossa sombra, meu Deus, é forte. Saber que o Senhor nos guarda, nos livra de tantos laços de morte, tanto a nós como a nossa família. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem tido um zelo. Então, a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus ainda diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Glória a Deus. Vamos ter essa confiança no Senhor, essa dependência. Venha o que vier, declare palavra como essa que está escrita e creia em nome de Jesus.
o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Mais uma vez, a nossa alma, quer dizer, a nossa caminhada, a nossa vida com Deus. Vamos crer, exercer a fé, a confiança nesse Pai Celestial. Palavra como essa foi deixada para trazer vida ao nosso coração, porque muitas vezes a situação nos leva a desanimar. O mundo quer fazer isso conosco, mas nós vivemos aqui no mundo, mas a nossa mente tem que estar ligada em Deus. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. Para onde esses montes? O monte, quer dizer, algo para o alto, para Deus. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, mas imediatamente a palavra de Deus ela é tão poderosa que a resposta já vem, dada pelo Espírito Santo. O meu socorro vem do Senhor, e é do Senhor que vem. Por esta razão, o Senhor fala ao nosso coração para nos alegrar. É do Senhor que vem o nosso socorro, a vitória, aquilo que você está pedindo tanto para o Senhor. É do Senhor que vem a resposta. O meu socorro vem do Senhor. A tua resposta não é do homem, não é de alguém que vai vir. É do Senhor. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma, creia. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, seja o que você for fazer, você está saindo para fazer algo. Apresente a Deus e saiba que Ele está te levando para dar vitória, para que aquela situação ali seja resolvida, em nome de Jesus. E da mesma forma, como a palavra diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Então, o Senhor vai te levar, te abençoar, seja aonde você estiver. O Senhor tem essa fala. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Aonde você for, você está saindo para ver. Aí você sabe o que você vai resolver. Deus está guardando, preparando tudo para a tua entrada, para que você seja abençoado, vitorioso naquilo que o Senhor tem para você. Mas confie nele, dependa dele e haja pelo Espírito Santo de Deus. Haja na humildade, apresente a Ele e creia somente nele. Entregue-se como uma criança, apresente-se ao Senhor ali, como aquela criança que o Senhor ali disse, que se não se tornasse como uma criança, que todos, para entrar no reino dos céus, teria que se tornar-se como uma criança, pureza, sinceridade. E isso que o Senhor fala ao nosso coração nesta noite. Então, que Deus te guarde
e que a sua confiança, os seus olhos esteja no Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Lembre-se dessa passagem. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E a resposta é: o meu socorro vem de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe muito. Que esta palavra fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz.